Pastor Flavinho tem uma palavra de Deus pra gente, né, pastor? Claro. Eu queria trazer uma palavra agora, que está lá em Marcos capítulo 1, a partir do versículo de número 29. Marcos capítulo 1, a partir do versículo de número 29. O Evangelho diz para nós assim: logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou a se levantar. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa. E Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que esses falassem, porque sabiam quem ele era. E essa mensagem, pastor Vinícius, é muito interessante, que ela fala da soberania de Deus sobre as doenças e também sobre os demônios. E esse texto, ele diz para nós a respeito da grandeza de Deus em se preocupar com a necessidade específica do seu povo. Glória a Deus. No entendimento que nós somos criação de Deus, e muitas vezes, talvez você que está em casa, nós não, talvez, temos um entendimento que Deus se preocupa com uma pessoa específica, com a sua necessidade, com o seu problema. Esse texto relata para nós que a sogra de Pedro, ela estava acamada, né? E esse texto, quando você estuda por trás, né? Alguns livros explicando esse texto, fala que existia alguns tipos de febres na época. Sim. E a febre da sogra de Pedro era conhecida como uma febre adquirida pela malária, que era uma febre conhecida como febre da morte, né? Ou seja, uma debilidade, e Jesus, ele tinha acabado, se você pega o texto anterior aí, no versículo de 27, 26, você percebe que Jesus tinha acabado de curar no meio da multidão, e Jesus então deixa a multidão e vai tratar um problema específico da sogra de Pedro. E você percebe a grandeza de Deus em se preocupar com o problema de uma pessoa específica. Exatamente. Exatamente. Às vezes a gente fala, né, tem pessoas que falam assim, eu não vou orar, às vezes Deus tem tanta coisa para fazer, Ele não vai se importar com a minha necessidade, né? E assim, aparentemente, né, você trouxe aí o contexto histórico que é tão importante para a gente entender o texto, mas aparentemente parecia assim uma febre simples, né? É uma gripe, né? Uma gripe, né? Um negócio assim tão simples. Mas se fosse algo simples ou se fosse algo grande, Jesus ainda assim estaria se importando com aquela pessoa da mesma forma, porque Ele se importa não só com o macro, mas Ele também se importa com o micro, né? É um dos lemas da nossa igreja. Lá em Lagoinha a gente fala que a Lagoinha ela é grande para servir e ela é pequena para se importar. E esse texto, ele fala disso. Esse texto fala que Deus se importa com o seu povo. Talvez você está em casa ou onde você estiver assistindo, você precisa entender que os olhos do Senhor estão sobre você. E esse texto fala do poder de Jesus sobre as doenças, sim, sobre os demônios. Na verdade, Marcos, né, no capítulo de número 1, ele fala de um dia que o Senhor passando, curando as enfermidades, expulsando os demônios, e você vê a autoridade de Jesus sobre os demônios e também sobre as enfermidades. A gente começou uma série de mensagens agora em cima de Marcos, né, no culto das 20h30, e é interessante que esses textos seguidos aqui, essas perícopes, né, a perícope anterior e essa sim, aqui e a posterior, elas falam de um dia na vida de Jesus, né? Na manhã ele vai à sinagoga e ele expulsa o demônio ali, na hora do almoço e começo da tarde ele vai à casa de Pedro. E no final do dia, então, ele cura mais pessoas, expulsa demônios e na madrugada ele se levanta para orar. Né? Então a gente percebe esse poder de Jesus mesmo, né? Não só para expulsar demônios, mas também sobre as enfermidades. E sabe o que nós percebemos atualmente? Que tem muitas pessoas que acham que Satanás ele tem o mesmo poder que Jesus. E não existe isso. O poder de Jesus, ele está acima de qualquer demônio, de qualquer doença. Por isso que nós, enquanto pregadores, enquanto pastores, nós ministramos sim que
Cristo, Ele pode curar a doença, Ele pode curar seja qual enfermidade, seja a gripe, seja o câncer, Ele pode curar qualquer tipo de doença. E esse texto relata isso claramente para nós, a importância de Jesus tratar um problema de forma específica e o poder que Ele tem de resolver ou de curar a pessoa, seja qual problema ela possa estar passando. É interessante que, assim, que Jesus, Ele curou a sogra de Pedro na casa dela, né? Quer dizer, tem gente que acha assim, Jesus, Ele vai me curar se eu for lá no culto. Se eu for lá no culto, aí o poder de Deus vai se manifestar e Jesus vai me curar. Mas olha só, o poder de Deus se manifestou na vida da sogra de Pedro dentro da casa dela. Então você pode estar em casa agora nos assistindo e o poder de Deus pode se manifestar aí mesmo. Você nem precisa estar no culto. É lógico que é muito importante para nós estarmos no culto, né? Participarmos de uma reunião, participamos lá na terça-feira com o pastor André, ou participamos na quinta-feira no Plano das 10, ou na sexta com você lá no Cesta Básica, no sábado, no domingo, né? Nos vários cultos que nós temos ali na igreja, no culto das 10 da manhã, das 18, às 20h30. Mas o poder de Deus, ele não está restrito ao ambiente de culto, né? O poder de Deus, ele se manifesta e pode se manifestar até mesmo aí agora na sua casa, sobre a sua vida, trazendo a você cura, trazendo a você libertação, em nome de Jesus. Tenha essa certeza sobre você. O poder de Deus está te tocando agora mesmo, em nome de Jesus. Amém. Que você possa, como essa palavra ministrada através do pastor Vinícius, você possa sentir essa presença de Deus. Você possa ver Deus como algo perto de você, como seu amigo que está pronto a curar a doença, a se importar com a sua necessidade. Que nesse momento você possa, né, clamar o Senhor pela sua necessidade. O Senhor, Ele vai se importar com você, o Senhor se importa com você, Ele morreu por você exatamente para levar com Ele a sua enfermidade, para libertar você, e Ele tem o poder para fazer isso, em nome de Jesus. Isso é muito importante. O texto diz aqui, né, que ele levantou a sogra de Pedro, e o texto diz que imediatamente aquela febre a deixou e ela começou então a servi-los. Eu acho isso aqui tão importante, pastor Flavinho, que você vê a disposição do coração da sogra de Pedro logo depois de ter recebido aquela cura de servir as pessoas. Tem tanta gente que recebe tanto de Deus, mas aí a pessoa ela se esquece, né? E ela não faz nada com aquilo que ela acabou de receber, né? Ela não só recebeu a cura, como ela dispôs o coração dela para servir, né? Então, se você recebe algo de Deus, você precisa de compartilhar, né? Tem o nosso Twitter, @Programa Fé, tem o nosso e-mail, fé@redesuper.com.br. Você pode compartilhar com a gente, ou então você pode compartilhar até mesmo no seu ambiente de trabalho, né? Dentro do ônibus, aonde quer que você for. Fale com as pessoas daquilo que Deus tem feito na sua vida. Não guarde para você. Se você tem sido tocado pela graça, pelo poder do Senhor, é tão importante você testemunhar daquilo que Jesus tem feito na sua vida. Não é isso, pastor Flávio? É exatamente isso. Graças a Deus. Então nós vamos orar por você que está em casa agora, para que você seja tocado pela graça, pelo poder do Senhor. Deus tem usado tanto o pastor Flavinho ali na sexta-feira, no Cesta Básica, e eu vou pedir para que ele esteja fazendo essa oração, para que o Senhor esteja tocando pessoas em casa, né? Assim como ele tocou a sogra de Pedro, que ele esteja tocando pessoas na sua casa, trazendo cura, trazendo resposta, trazendo libertação, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Pai, o Senhor é aquele que conhece a necessidade do teu povo. Assim como o Senhor se importou com a necessidade da sogra de Pedro, assim como o Senhor se importou alguns versículos antes, Senhor, com aqueles que precisavam de libertação, com aqueles que também sofriam de uma enfermidade. O Senhor também é poderoso, Senhor, para ver e curar pessoas que nos assistem, pessoas que precisam ser libertas, talvez pessoas, mães que nos assistem, Senhor, precisam da libertação do seu filho, talvez das drogas, talvez de um vício qualquer, e o Senhor é poderoso, Senhor, por isso nós ministramos pelo poder que há em Teu nome, Jesus Cristo, que o Senhor possa ir visitar essas casas, visitar o leito de hospital, e com o Seu poder, o Senhor possa liberar a cura, que somente pelo Seu nome essa cura
pode ser liberado. Por isso, Deus, nós liberamos, Senhor, em Teu nome, a cura, a necessidade de cada irmão que nos assiste. Talvez aquele que está somente, Senhor, nos escutando. Pai, que o Senhor também possa ir ao encontro a essa necessidade. Que em nome de Jesus essas pessoas possam testemunhar o feito do Senhor na vida delas, em nome de Jesus. Amém, amém.